Olá, este é o curso de Price Action, módulo 17, Grandes Inversões de Tendências. Todas as inversões de tendências mudam para uma tendência oposta. E a tendência oposta geralmente vai suficientemente longe para um swing trade, ou seja, para um trade cuja relação risco-retorno é maior ou igual a 2:1. Na maioria das vezes se transforma em uma grande lateralização. Lembre-se do ciclo do mercado: rompimento, canal, lateralização, rompimento. Então, antes de ocorrer a inversão, há a fase de lateralização. E às vezes pode levar a uma grande tendência oposta. Mas você vai verificar que basta a fase de lateralização para você obter sucesso. Aqui algumas etapas em todas as inversões de tendência que você tem que colocar como critério no seu setup. Então, primeiro você vai ter uma correção, um pullback, que vai romper a linha de tendência atual. E essa correção, ela geralmente vai testar a média móvel de 20 período exponencial. Mas não é um requisito absoluto. Às vezes não testa. Às vezes fica um pouco distante da média. Não encare como um requisito absoluto esta etapa. Então a tendência é retomada. E próximo do extremo anterior, onde iniciou a correção anteriormente, outra correção se inicia. Só que essa correção vai crescer para uma tendência oposta. E é onde você vai apostar que a tendência vai reverter. Quando você tem uma inversão confirmada de alta para baixa, há um rompimento para baixo e depois topos e fundos mais baixos. Assim, inversamente, se você tem uma tendência de baixa e uma inversão confirmada para alta, há um rompimento para cima na linha de tendência e depois topos e fundos mais alto. Atenção, o nome grande inversão de tendência não significa que a inversão vai ser grande. É apenas o nome do setup, é apenas uma expressão. Podia ser setup A, setup B, setup C. O Brooks decidiu chamar de grande inversão de tendência. Em inglês seria Major Trend Reversal. E não é mais importante que qualquer outro padrão de inversão que você verá nos próximos módulos. A grande inversão de tendência não é realmente uma inversão ainda, porque, conforme eu já te expliquei, antes de ocorrer a inversão, geralmente o mercado entra em lateralização. Então, a grande inversão de tendência que nós chamamos é apenas um setup e não uma inversão. Mas é um setup que permite os traders entrem mais cedo, antes da inversão ainda se confirmar. Com isso, você tem um baixo risco e um lucro maximizado. A grande inversão de tendência é um ótimo setup para os iniciantes. Por quê? Porque o iniciante está sempre procurando inversão de tendência. Ele sempre acha que a tendência foi longe o suficiente e agora está na hora de reverter. Então, além de ela propiciar um risco pequeno, ela possui um ganho grande. E também é boa para trades avançados. Aqui eu vou falar um pouco das vantagens do setup grande inversão de tendência. Possui uma excelente equação do trader, ou seja, possui uma esperança matemática muito boa. Porque o retorno é pelo menos maior que 2 vezes o risco. E possui uma ocorrência de pelo menos uma vez ao dia. E o legal da grande inversão de tendência é que o tempo está a seu favor. É possível antecipar com muitos pequenos de antecedência o setup. Então, há muito tempo para avaliar o setup. É menos estressante. É mais fácil de gerenciar que a maioria dos trades.
Você não tem que pensar tanto e depende de regras simples para gerenciar o trade depois de você entrar nele. Mas também há as desvantagens. A probabilidade de sucesso é de apenas 40%. Quando eu falo 40%, eu estou sendo conservador. 60% das vezes, então, você terá pequenos ganhos ou pequenas perdas. Então, perceba que pequenos ganhos já significa uma probabilidade de sucesso maior que 40%. Quando eu digo probabilidade de sucesso, é que você atingiu 2 vezes ou mais o ganho do que o risco. Eventualmente, você vai ter pequenos ganhos. E como você está arriscando pouco, porque o seu stop vai estar acima do candle de sinalização, então você nunca vai ter grandes perdas. Só que há uma grande dificuldade nesse setup. É muito difícil, psicologicamente, não querer sair antes. Geralmente, quando o setup é desenhado e você entra nele, exatamente na relação risco-retorno 1 para 1, você vai ter uma correção. E essa correção vai bater no seu preço de entrada. E muitos traders acabam saindo no ponto de entrada e não aguardam o mercado continuar para a relação de risco-retorno 2 para 1. Então é muito difícil você não querer sair antes, principalmente quando atinge o preço de entrada. Mas é fácil de gerenciar, depende apenas de um stop no candle sinalizador. Você tem que realizar metade da sua posição no alvo que dá a relação risco-retorno 2 para 1. Quando você realizar metade da sua posição, você move o seu stop loss para o ponto de entrada. E você aguarda até a inversão ocorrer ou até o final do dia ou até mesmo atingir seu stop no ponto de entrada. Mas lembre-se, a probabilidade é apenas de 40%. Mas eu vou te explicar que mesmo assim a equação de trade é positiva. Na maior parte das vezes a probabilidade vai ser de 40% a 50%, um pouco mais de 40%, porque você vai ter pequenos ganhos também. Se você colocar alvo de uma vez o risco, a sua probabilidade vai ser até maior que 60%. Aí você me pergunta, mas Juliano, como eu vou ganhar se a probabilidade é de 40%? Não é melhor fazer o oposto? Veja, se você está arriscando 100 pontos para ganhar 200 pontos, após 10 trades, e você vai ter 4 vencedores. Ou seja, você vai ganhar 800 pontos. E você vai ter, na pior dos casos, no pior cenário, 6 perdedores, ou seja, 600 pontos. E um lucro líquido de 200 pontos. Veja que 6 perdedores é o pior dos casos. Raramente isso vai acontecer. Geralmente você vai ter aí, desses 6 perdedores, no mínimo 3 vão ser no ponto de entrada. Ou 3 você vai acabar realizando pequenos lucros. Então essa conta na verdade é muito melhor. Como eu disse, a conta é muito melhor. Você geralmente sairá dos trades perdedores antes de atingir o stop inicial. Então a probabilidade acaba sendo maior que 40%. E, portanto, alguns trades terão um lucro muito maior que 200 pontos. Após qualquer grande mudança, por exemplo, um rompimento, um clímax, uma inversão, o objetivo mínimo são 10 candles e 2 pernadas na direção oposta. Isso eu já expliquei para você na questão do clímax. E isso vale também para o setup grande inversão de tendência. Então você pode esperar no mínimo 10 candles e 2 pernadas na direção oposta. Mas lembre-se que o setup ele depende do contexto e do candle sinalizador. O contexto eu já te expliquei e vou repetir. Ele depende do rompimento da linha de tendência, teste da média móvel, que não é um requisito absoluto, depende da tendência a retomar e perto do extremo ela vai reverter. E o candle sinalizador
é um candle com corpo vendedor, que eu já expliquei nos primeiros módulos o que é um candle sinalizador. Grande inversão de tendência em topos pode ser um topo um pouco mais alto que o topo anterior, pode ser um topo duplo exatamente no ponto, ou pode ser um topo um pouco mais baixo que o topo anterior. E todas essas três situações são topos duplos. Então, todos os setups grandes inversões de tendência, você deve considerar que são topos duplos. O segundo topo pode estar um pouco acima ou um pouco abaixo do primeiro, e mesmo assim será um topo duplo. O princípio é o mesmo, o mercado está testando o topo da tendência de alta e vai decidir se romperá ou se inverterá. Grande inversão de tendência em fundo é a mesma coisa. Vai ser um fundo um pouco mais baixo, um fundo duplo exatamente no ponto, perfeito, ou um fundo um pouco mais alto. Portanto, todas as grandes inversões de tendência são fundos duplos. E o segundo fundo pode estar um pouco abaixo ou um pouco acima do primeiro, que o princípio é o mesmo. O mercado está testando o fundo da tendência de baixa, decidindo se romperá ou se inverterá. Veja este exemplo de topo duplo em um setup de grande inversão de tendência. Eu tive que ir muito para trás no gráfico do dólar para encontrar um setup perfeito de topo duplo que foi exatamente no ponto. Porque é muito raro acontecer esse setup com um padrão perfeito, um padrão exatamente no ponto. Topo duplo perfeito, esses de livro, esses cursinhos geralmente ensinam, você raramente vai ver. Eu nem sei, porque eles ensinam dessa forma. Você veja que eu tive que ir até 31 de outubro para encontrar um gráfico perfeito no topo duplo. Mas vamos lá, você tinha uma linha de tendência aqui em amarelo, com um micro canal. Essa linha de tendência foi rompida aqui com esse candle vermelho. Perceba que anteriormente nós já tivemos uma demonstração de que os vendedores decidiram entrar no mercado, criando essa inside bar com corpo vermelho, fechando próximo da mínima, conseguiram um rompimento para baixo dela e foram vencidos. O mercado fez nova máxima. Novamente, os vendedores venderam na nova máxima, agora fechando o candle exatamente na mínima, sem nenhum rabinho. E agora conseguiram mais um prosseguimento no candle, um bom candle vendedor aqui. E mais um prosseguimento, atingindo a média móvel, né? E a média móvel servindo como suporte. Então, o mercado correu para testar o extremo anterior, o topo anterior. E logo na sequência deixou um candle totalmente vendedor. Um grande corpo vendedor, um candle bem maior que os anteriores. Veja que um único candle rompeu dois candles compradores para baixo. Porém, deixou um rabinho na parte de baixo. Um trade mais conservador olharia esse rabinho e ficaria com medo. Mas lembre-se, você está numa situação rara, um topo duplo exatamente no ponto, e que você teve o rompimento da linha de tendência, você teve o teste da média móvel, um topo duplo perfeito e um candle sinalizador não tão bom. Mas lembre-se que o candle sinalizador é apenas 10% do setup. Todo o contexto restante está perfeito. Então venda abaixo do candle sinalizador e vá para um risco-retorno 2 vezes o seu risco. E o seu risco é o stop loss acima deste candle verdinho aqui, onde está o meu mouse. Então o seu risco aqui vai ser mais ou menos, a sua entrada deve ter ocorrido mais ou menos em 97 e seu risco seria em 0,6. Ou seja, você teria aí 6 pontos de risco, você estaria querendo ganhar 12 pontos no dólar, né? Aqui um gráfico de 10 minutos.
Você veja que quando o mercado atingiu aqui mais ou menos uma relação de risco e retorno 1 para 1, atingiu aqui a região de 90, mais ou menos 90, 91, que foi a relação risco e retorno 1 para 1, ou seja, 6 pontos, o mercado fez um pullback, fez uma correção e atingiu o ponto de entrada. Então alguns traders, quando vem essa relação risco e retorno 1 para 1 que estão ganhando, ele já coloca o stop aqui no ponto de entrada. Eu faço muito isso em diversos setups, mas esse setup aqui não pode fazer. E aí o mercado vem, testa, te tira de um excelente trade e depois desaba dando a relação risco-retorno 2 para 1. Olha onde foi o mercado, em 81, e você tinha entrado em 97. Você teria ganho 16 pontos. 16 pontos no dólar. Até hoje não conheci muitas pessoas que fazem 16 pontos no dólar no dia. E um único setup desse aqui deu 16 pontos. Então é um setup excelente, porque oferece uma esperança matemática positiva muito grande. Veja este exemplo no mini índice. Aqui na linha amarela nós temos uma linha de tendência. Então temos o rompimento da linha de tendência. Dessa vez os preços não tocaram na média móvel. Foram testar o topo anterior. Deixou um candle sinalizador. E poderia vender abaixo dele aqui. Stop acima do candle verdinho, acima desse rabinho. Stop mais ou menos aqui na região dos 0,60. Entrada mais ou menos na região dos 830. Ou seja, mais ou menos 130 pontos de risco. Você está procurando um alvo de 260 pontos. Veja que o mercado caiu até a média móvel, possuindo aí, não deu nem 1 para 1 na relação risco-retorno, voltou a pegar o ponto de entrada dos traders e depois despencou. Despencou até a região mais ou menos dos 500, 520 mais ou menos. Então a tua entrada, que era 830, aí deu 300 pontos de lucro, ou seja, deu a relação risco-retorno 2 para 1 aqui. Ok? Depois o mercado foi novamente para cima. Aqui eu não desenho ali de tendência, né? Mas ele rompe ali tendência aqui com esse candle vermelho, vendedor, que está próximo do topo anterior, inclusive. Mas tem muita pressão compradora, né? Você vai esperar uma segunda entrada, e a segunda entrada veio na forma de grande inversão de tendência, né? Um topo um pouquinho mais para cima que faz topo duplo com esse topo anterior, ou você poderia considerar topo duplo toda essa região aqui, né? Numa microanálise é um topo duplo com esse topo duplo aqui. E a venda é abaixo desse candle, né? Mais ou menos na região de 950, 960. O stop acima ali na região 0,80 mais ou menos. Então você tem 130 pontos de stop. Dessa vez o mercado foi direto para baixo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 candles. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui foi um pouco menos que 10, porque o 10 já estava revertendo. Aqui foi certinho no último candle vermelho. Mas aqui você vê que é duas pernadas, né? A primeira pernada está aqui, correção, e a segunda pernada. Aqui também, ó, primeira pernada, correção, segunda pernada. Ou você poderia considerar a primeira pernada, correção e segunda pernada. Eu considero primeira pernada essa aqui, correção, segunda pernada. O mercado então reverteu para cima também. E se você perceber também é um setup aqui no fundo de grande inversão de tendência, porque você tem uma tendência de queda. O mercado rompe a linha de tendência, testa o extremo agora um pouco mais alto, deixa um candle sinalizador, você compra, põe stop aqui embaixo e vai para 2 vezes o risco. Aqui eu marquei aqui a segunda tentativa se você está operando a favor da tendência. Se você está operando a favor da tendência e vê uma tendência forte dessa, essa aqui é a primeira tentativa do mercado subir. E a primeira tentativa, esse candle vermelhão aqui, é a primeira tentativa de retomar a tendência. Aí você tem mais uma tentativa, a segunda tentativa do mercado subir
e a segunda tentativa do mercado vender. E esse setup de segunda tentativa que eu já expliquei anteriormente, ele é somente para scalp em relação ao risco-retorno 1 para 1. E aqui deu um alvo scalpzinho aqui, né, exatamente no ponto. O mercado voltou a subir, fazendo um overshoot da linha do canal. É motivo, o overshoot em si já é motivo para vender, né? Mas depois de tanta pressão compradora, o trader pode querer aguardar uma segunda entrada, e a segunda tentativa, a segunda entrada veio na forma de grande inversão de tendência, né? Topo duplo aqui, ó, com o topo anterior. Bom candle sinalizador, venda abaixo dele, você vai para um alvo duas vezes o seu risco. O seu risco está aqui em cima e foi duas pernadas, né? Uma pernada, duas pernadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles. Duas pernadas, 10 candles. Depois o mercado veio para cima, rompendo o topo anterior aqui. E quando rompe o topo anterior, ele tende a falhar, né? Ele tentou falhar aqui, veio para cima de novo, e aqui seria mais um motivo para vender? Não, porque agora não rompeu a linha de tendência, né? A linha de tendência é essa aqui, ó. Essa é a linha de tendência. Então, como não, ele só rompeu, ele rompeu a linha de tendência somente depois de ter dado o setup, não é interessante entrar nesse setup. E aí ele veio, tocou a média móvel, rompeu, veio testar o topo, né? Fez topo duplo com o topo anterior. Dessa vez você tem 1, 2, 3, 4 candles compradores, né? Bastante pressão de compra aqui. Fraco candle sinalizador. Você poderia ter entrado aqui embaixo desse candle e teria tomado stop loss. Lembre-se que apenas 40% vai funcionar. Você tem que aceitar tomar stop loss, infelizmente. Um exemplo aqui de fundo duplo, perfeito no ponto, né? O mercado veio numa forte tendência de queda, rompeu a linha de tendência, tocou a média móvel, deixou bom candle sinalizador, vendeu. Só que veja essa tendência aqui, como ela é muito mais fraca que essa tendência anterior, né? Provavelmente um indicador, aqueles MACD, osciladores, vão estar mostrando a divergência nessa queda, porque essa queda aqui é muito mais fraca que essa queda anterior. Você não precisa de um indicador para ver isso. Aí você tem um fundo duplo, candle sinalizador. Candle sinalizador meio ruim, né? Porque é uma outside bar, um candle que rompeu para os dois lados, com o rabinho para cima. Um candle bem ruim de sinalização. Mesmo assim, deu um alvo aqui 1 para 1, mas não foi o suficiente para obter o risco-retorno 2 para 1. E aqui é interessante que você pode perceber que quando você está com o stop aqui embaixo, após você ver essa tentativa frustrada de ir para cima, com um baita rabinho do lado de cima, aí você vê uma inside bar vermelha, mais uma inside bar, mais uma inside bar, né? Você vê um padrão aqui muito forte. E aí rompe para cima, falha de novo, mais um rabinho, deixa um pequeno doji. Lembre-se, pequena doji em região de lateralização, se está no topo é sinal de venda. Então você poderia muito bem pegar o seu stop loss que está aqui e já colocar abaixo desta pequena doji, ou até mesmo abaixo depois desse candle sinalizador de venda aqui, ó. Então você não teria tomado um stop inteiro. E aí que a probabilidade vai aumentando. Depois você tem mais aqui um fundo duplo, mas aqui o rompimento da linha de tendência foi bem fraquinho, né? Agora sim você tem uma linha de tendência, um bom rompimento. Aqui os traders vão considerar que isso aqui foi um toque, tá, da média, embora não tocou, não é um requisito absoluto. Uma queda não tão fraca, mas também não tão forte aqui para visitar o fundo. Veja que essa alta aqui, ó, 4 candles compradores, e a queda veio um vermelho, um verde, um vermelho, um verde e 3 vermelhos. Ou seja, a queda foi muito mais fraca que essa puxada aqui, e também muito mais fraca que essa queda anterior. E aí você tem um excelente candle sinalizador, um candle comprador fechando próximo da máxima, né?
Então é compra, não tenha dúvida, né? É grande inversão de tendência. E veja que o fundo duplo foi no ponto, né? E aí você foi para um alvo 2 vezes o risco, né? E olha a pressão aqui de compra, que maravilha. Espero que tenha entendido como é o setup grande inversão de tendência. Vamos falar agora um pouco do stop protetivo. Lembre-se que não importa quantos contratos você está operando. O que mais importa é você se sentir confortável com a posição. Você não pode se importar se for estopado. Imagine que você é convidado para um jogo de pôquer, né? E nesse jogo de pôquer, como todo pôquer, você tem que apostar dinheiro. E entenda que o stop inicial é como se fosse o buy-in no poker, né? Você tem que colocar um dinheiro na mesa, mesmo que você não vai jogar aquela partida. Então, esse buy-in ele tem que ser insignificante para você. Porque se ele fizer diferença na sua vida, você não vai jogar. Então, se você está preocupado em perder dinheiro, você não fará trades corretamente. Você não estará fazendo o que os computadores estão fazendo. Então você eventualmente vai perder dinheiro.